E durante toda a semana, nós estamos aqui acompanhando as buscas pelo corpo do bancário Rodrigo Gasparotti, de 37 anos de idade, que foi atraído para a morte, né? E acabou aí vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Esse caso aconteceu em Nuporanga e um crime cruel que chocou muita gente. Hoje, pela primeira vez, desde a notícia da morte do Rodrigo, a família recebeu a nossa equipe e falou que tem sido como lidar, né? Tem falado aí como foi difícil lidar com tudo que está acontecendo. E a angústia do corpo, né, que foi jogado no rio Sapucaí e ainda não foi encontrado. Ainda muito emocionada, foi a irmã de Rodrigo que recebeu a nossa equipe. Nós estamos vivendo momentos de tortura, desde o desaparecimento do Rodrigo até o momento de achar o carro, o momento de nós recebermos a notícia que ele está morto e agora essa angústia de procurá-lo e a gente não tem resposta. A partida do Rodrigo levou todos nós juntos. Nosso coração, ele era a base da nossa família. Rodrigo Gasparotti tinha 37 anos, trabalhava como tesoureiro em uma agência bancária. Um homem sempre alegre, apaixonado por tocar violão, querido por todos, cantava nos encontros de família. Eu não duvido não, e não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, sorte é nossa. Ele começou a trabalhar muito jovem, ele estudou, formou essa casa, ele construiu essa casa, trouxe os meus pais para morar com eles. Acima de tudo, o Rodrigo queria o bem-estar da família, mas principalmente dos meus pais. Era ele que cuidava dos meus pais como se ele fosse pai. Ele sempre cuidou de tudo, de nós todos, de mim, do meu outro irmão. Tudo que a gente precisava era com ele, ele é a nossa base. 2 homens foram presos. O Elton Fernando Siqueira Júnior, de 18 anos, conhecido como Joe, confessou que planejou todo o crime e matou Rodrigo. Já o William Sérgio da Costa Ferreira, de 29 anos, foi chamado pelo amigo para ocultar o corpo do bancário. O latrocínio começou a ser planejado uma semana antes, no dia 27 de novembro. Em depoimento à polícia, o Elton disse que recebeu um oi da vítima através de uma rede social. Por saber da homossexualidade de Rodrigo, alega não ter respondido à mensagem. No dia seguinte, o Elton viu Rodrigo em um bar e se interessou no carro de luxo da vítima. No depoimento, o assassino disse ainda que sempre teve a intenção de matar o bancário, pois se apenas o roubasse, a vítima o perseguiria depois. Os dois marcaram um encontro e, quando saíram, Rodrigo levou o Elton para um canavial. Quando começou a tirar a roupa, Joe o surpreendeu com um mata-leão. Ele agrediu o bancário com socos para confirmar se estava morto. Na sequência, quebrou o computador de bordo do carro, com medo de ser rastreado. Voltou para a cidade a pé e chamou William, pois não sabia dirigir o carro, que era automático. O William confessou que não conhecia Rodrigo, que apenas ajudou o Elton a colocar o corpo no porta-malas e jogar no rio Sapucaí. Depois, a dupla tentou vender o veículo em várias cidades da região. Sem sucesso, os criminosos abandonaram o automóvel em outro canavial. No dia seguinte, eles foram presos pela polícia. Com o registro do boletim de ocorrência, passamos a monitorar a movimentação desse veículo e obter algumas informações com a família. E logo à tarde, por volta das 14h45, este veículo foi localizado abandonado num cafezal aqui próximo da cidade. Fizemos o local, encontramos vestígios de sangue no porta-malas, já verificamos a subtração do kit multimídia e, após os registros, passamos a receber alguns informes. Iniciamos essas diligências de investigações, identificamos inicialmente 3 pessoas relacionadas ao sumiço do Rodrigo. E dessas 3 pessoas, formalizamos o interrogatório, iniciamento de 2, as quais confessaram o latrocínio e a ocultação do cadáver. No depoimento, o Elton ainda mostrou frieza ao dizer que só não queimou o corpo de Rodrigo, pois não tinha combustível, e que antes de abandonar o carro,
usou acetona para tentar apagar os vestígios dele no veículo. A intenção era sumir com as digitais. As últimas imagens do bancário com vida foram registradas por câmeras de segurança de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis da cidade. No domingo ele almoçou com os meus pais, conversou e sempre, como ele fazia sempre, ia dar a voltinha dele. Na segunda-feira ele tinha uma reunião logo pela manhã. Bem cedo ele teria que estar no banco. Então é como ele fazia sempre, saiu feliz, alegre e não voltou mais. Sobre o depoimento de Welton, a família discorda em algumas partes. Diz que Rodrigo não era homossexual e que ele não tinha marcado o encontro. Porque aqueles bandidos que fizeram isso com ele estão presos hoje. Mas amanhã eles vão atentar contra a vida de outra pessoa e fazer com outras famílias. Porque eles não pensaram no sofrimento. Foi o Rodrigo, mas a nossa família acabou. Foi desestruturada. E a família não conhecia essas pessoas que fizeram isso? Vocês nunca viram eles? Não conhecemos. Mesmo com os dias de chuva, o Corpo de Bombeiros não desiste das buscas. Teria sido nessa ponte do rio Sapucaí que o corpo do bancário foi jogado nas águas. Devido à chuva, né, estão se tornando mais difíceis, né? O rio está cheio e a água corre rápido e a tendência do corpo é se distanciar cada vez mais do local, né? Se ele não estiver preso em algum local. A gente percorre o rio com um barco, com uma equipe, com binóculos para encontrar esse corpo. Os dois suspeitos seguem presos temporariamente. Vão responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver. A Polícia Civil já descartou a participação de uma terceira pessoa. Agora, o delegado aguarda a localização do corpo e a finalização dos laudos pela perícia. A gente quer que, nesse momento, encontrá-lo para que ele possa ser sepultado com dignidade, porque é isso que ele foi em vida. Um homem digno, um homem honesto, trabalhador, de bom coração. Ele era bom demais para esse mundo, para essa maldade. E nós precisamos que a justiça seja feita. Pois é, eu já imaginava que a dor da família seria dessa maneira, né? E já imaginava também que quando você tem a notícia da morte já é um choque. Só que quando você tem que aconteceu uma morte, o corpo foi jogado num rio, e esse corpo desaparece, a família ainda fica com uma dor muito grande, porque é como você não terminasse esse processo de luto, né? A família não está tranquila ainda, nem é esse o termo, né? Mas assim, ela não está confortável, porque o corpo ainda está no rio. Então, assim, o que a família quer, o que a irmã acabou de colocar ainda sob forte emoção, apesar disso já ter acontecido há algum tempo, é que encontre o corpo do rapaz, que pelo menos de uma forma simbólica consiga fazer um enterro digno, né? Com as últimas homenagens, enfim, e não ficar com esse corpo desaparecido. Isso é muito sofrimento para a família. Isso a parte da família. Agora, por outro lado, esses dois caras aí precisam ser julgados de uma forma severa da lei e eles têm que ficar presos por um bom tempo. E assim que devia ser, né?